Bom dia, que Deus abençoe a vocês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Que vocês todos tenham a luz para compreender o momento presente de cada um, a fase que está vivendo e aproveitar ela, porque ela vai e não volta. Que Deus nos dê entendimento, sabedoria, para fazermos aquilo que temos que fazer enquanto é dia. E a noite vem, quando não se tem mais condições de trabalhar. Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho nele contentamento. A oportunidade perdida, ela não volta mais, né? Temos aprendido e todos sabem disso. Perde a oportunidade de fazer o bem para si mesmo, consequentemente para o próximo, e aquela oportunidade não volta. Perde a oportunidade de receber a vida, e aquela vida e aquela oportunidade não volta. Ela é jogada fora. O jovem mancebo de qualidade estava com a luz diante dele, e ele deixou a luz se afastar, e agora só lhe restavam as trevas. A luz vai, a luz passa e as trevas vêm. Jesus, em João capítulo 11, o capítulo que fala da ressurreição de Lázaro, e quando ele recebe a notícia, ele ainda fica por ali 4 dias até chegar ali onde Lázaro residia. E Jesus falou com eles a respeito de Lázaro não estar morto. Lázaro estava dormindo. Os discípulos não compreenderam a linguagem de Jesus. Então, quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja bem o que segue adiante. Nós vemos, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Vejamos a resposta de Jesus no verso 9. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor,
se dorme, estará salvo. Mas Jesus falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus fala-lhes claramente: de Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Veja que Jesus, ele estava explicando claramente que Lázaro não estava em trevas. Ele estava na vida. Ele estava apenas adormecido. Mas as horas passam. Por que Jesus disse isso de Lázaro? Porque ele tinha recebido a vida em si. Então não importava a situação que este corpo mortal, natural, estava. Estava ali o dono da vida. E aquela vida a qual tinha deixado Lázaro e o corpo sozinho, sem aquele espírito, iria apodrecer, cheirar mal no sepulcro. Mas Jesus havia dito que aquela enfermidade a qual estava levando Lázaro à morte não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Compreendamos que as coisas acontecem de uma forma com aqueles que amam a Deus e são amados por Ele, de uma forma que, estando vivos ou na sepultura, eles estão apenas dormindo, mas estão vivendo na luz, porque a sua alma tem luz. A coisa mais importante é ter esta luz, ter a luz dos olhos naturais. Elas são maravilhosas, essa luz é maravilhosa, seus olhos são maravilhosos. Mas a luz real, a luz do mundo, da qual Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer, se vocês todos que amam a Deus saíssem do mundo, o mundo estava plenamente em trevas. Porque quando Jesus disse, ele chegou ao mundo, ele diz: eu sou a luz do mundo. E depois ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, não são 12 horas do dia? Então, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Então, Jesus instrui os seus discípulos, os apóstolos, Paulo, Pedro, ensinou-nos a andar como filhos da luz. Então, se você vive aqui agora como filhos da luz, ao você morrer, esta luz, ela é contigo em todo o tempo. Bom, e que hora é esta? Quem sabe qual é a sua hora? Qual é o seu momento? Da luz real e verdadeira. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, essa luz brilha em nós. Ela afasta de nós as trevas, com seus desejos pecaminosos. Ela afasta de nós as trevas dos maus pensamentos, as trevas do adultério, as trevas da mentira, as trevas da hipocrisia, as trevas da falsidade. Mas perde a oportunidade de andar na luz, e aquela oportunidade, será que volta? Lá em Gadara, a luz chegou ali.
E a Bíblia relata que um homem que vivia aprisionado por uma legião de demônios vivia envolto em densas e amarguradas trevas. Mas a luz chegou, como diz João no capítulo 1. A luz que alumia todos os homens estava na terra. Mas os homens não a receberam. E por que não receberam a luz? Porque as suas obras eram más. E por serem más, elas devem ser praticadas nas trevas. Porque as obras da luz, elas são obras que podem ser expostas. Elas não precisam ficar escondidas. Elas são manifestadas. Quando? A todo momento. Então Jesus toma essa luz do dia natural e as trevas naturais da noite para exemplificar uma vida que vive em comunhão com Ele. Porque quem anda com Cristo não vive às apalpadelas, não anda em trevas, mas ele anda na luz. Vive na luz, se gloria na luz. E as suas obras são expostas. E ele não se envergonha. E nem o próprio Deus se envergonha daqueles cujas obras são obras da luz. Mas os homens, por incrível que pareça, amaram mais as trevas do que a luz. Exatamente o que a Bíblia mostra através do Evangelho de João, no capítulo 1, de que a luz estava no mundo, mas eles não a receberam. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Oh, que coisa maravilhosa! Então, quando você recebe esta fé genuína da vida, na vida, você então agora vive na luz. Então, vem ainda em João capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, por intermédio de João. Ele não era a luz, João não era a luz, e nem pleiteara ser, e nem dizia ser. Quando perguntaram para ele do que ele era, ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, esse vos batizará com fogo. Ele não tomou para si nenhuma honra e glória, mas veio para que testificasse da luz. Então João não era a luz. Então você tem a luz, mas você não é a luz. Você tem a luz de Cristo em você. Nós temos a luz de Cristo em nós. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Porque Jesus é a vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, quando essa luz ilumina
a nossa alma, que vivia em trevas, almejando o romper da aurora, então essa luz traz para nós um novo dia, uma nova vida, uma nova esperança. Isaías escreve no capítulo 21 sobre a sentença sobre do mar que gritam-me: guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite, e quereis perguntar, perguntai. A que horas estamos vivendo? O mundo vive em densas trevas. Porquanto eles não compreendem, não podem ver aquilo que aqueles que recebem a luz no seu coração compreendem. Não compreende o tempo, a hora em que está vivendo. E a oportunidade de viver na luz chega. E de repente, ele perde a oportunidade e aquela oportunidade não volta mais. Portanto, meus amados e preciosos irmãos, as Escrituras sempre nos alertam. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações como na provocação no deserto. Se tiveres ainda a oportunidade de abraçar a luz real da vida, do Evangelho, não deixe passar a oportunidade. Mas e isso, e aquilo, e eu vou perder isso, perder aquilo. Abrace a vida, a luz, e viverás eternamente na luz. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.